O Brasil acordou diferente hoje. Jair Bolsonaro está preso e o país inteiro entrou em estado de alerta. Imagina você ser preso porque o seu filho chamou uma vigília para você. Pois é, isso está acontecendo no Brasil. Ontem, dia 21 de novembro de 2025, após visitar o Bolsonaro, disse publicamente que ele poderia ser preso hoje e que, caso isso acontecesse, a vida dele estaria em risco. Isso não era nenhuma profecia, era apenas uma constatação da mente doentia do Moraes, que transformou o sistema de justiça do nosso país em um instrumento de perseguição ideológica e política. E o fato dele ter prendido hoje o Bolsonaro, logo no dia 22, não é nenhuma novidade. Já tinha feito isso, aplicando também 22 milhões no partido do PL, que tem o número 22. Mas isso está longe de ser o mais bizarro dessa história. O Bolsonaro foi preso porque o seu filho convocou uma vigília, uma oração na frente da casa dele, dizendo que isso, na verdade, não se passava de uma manifestação disfarçada de vigília, que é o mesmo modus operandi da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Peraí, então quer dizer que toda manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro eram manifestações criminosas. Tirando o dia 8, que foi uma baderna, coisa que a esquerda também já fez a vida inteira e nunca foi responsabilizada por isso, me fala algum outro evento da direita, manifestação, convocação de vigília, ali na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, que teve uma janela quebrada. Zero. E Moraes continua dizendo que essa vigília indica uma alta possibilidade de tentativa de fuga. Que o Brasil virou filme agora? Bolsonaro ia vestir de Brasil, ia colocar uma máscara, ia sair no meio do povo, já que estava todo mundo igual. Ou virou o quê? La Casa de Papel? E o pior, eles estão usando que a tentativa do Bolsonaro de tirar a tornozeleira eletrônica era para ele poder fugir, no meio da manifestação. Aí eu tenho duas perguntas para você. O evento estava marcado para as 19 horas do dia 22. Quem em sã consciência que quer usar uma vigília para poder fugir, tira a tornozeleira 17 horas antes? Quem? E o mais importante, que enterra de vez essa narrativa de que a prisão dele foi decretada no dia 21/11, ou seja, o que aconteceu depois da tornozeleira, tentou tirar ou não importa, a prisão já estava decretada no próprio dia 21. E não é de hoje que o Alexandre de Moraes tenta criar essa narrativa de que tudo que a direita faz é para poder corroborar com uma organização criminosa na qual o Bolsonaro é o mandante. Ano passado, ele fez busca e apreensão em um padre. E dá só uma olhada qual foi o crime dele. Criado uma oração ao golpe. No que consistia isso? Ele estava pedindo para todos os brasileiros, católicos e evangélicos, incluam os nomes do ministro da Defesa e outros 16 generais 4 estrelas nas preces, nas orações. Repito, um padre recebeu busca e apreensão na sua casa por oração ao golpe. Ou seja, pode manifestações de qualquer tipo de natureza. Pode ter a CUT invadindo e quebrando o Congresso. Pode ter marcha da maconha, marcha para Satanás, manifestação em prol dos bandidos que morreram. Isso porque até agora eu nem citei a Constituição Federal, que é muito clara. É livre a manifestação do pensamento. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que não cabe aqui no dia da vigília. Não tinha nada marcado, ou seja, está dentro da Constituição. Então, para deixar bem claro, não estou dizendo que não possa ocorrer as outras manifestações, porque você é livre para poder fazer isso. Só que por que cargas d'água quando é uma manifestação que, na verdade, era uma vigília para poder orar? Aí não pode. E é considerado uma manifestação criminosa. Críticos dizem que isso não é apenas uma prisão, é um movimento político que pode mudar o futuro da democracia brasileira. E agora surge a pergunta que ninguém quer fazer. Se avisaram que o Brasil ia parar, por que o Brasil está em silêncio? O que vem depois disso? Prepare-se, o que você vai ver agora pode explicar o momento mais tenso da nossa história recente. Se eu soubesse que vigília levaria os outros para cadeia, era só pedir, para poder fazer uma vigília em prol de organização criminosa, fazer uma vigília em prol da galera que roubou o INSS, para quem desviou aí bilhões de reais de estatal, quem cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como foi o caso do Lula, era só ter convocado uma vigília na porta da casa dele, que aí ele ia preso. E agora, com o Bolsonaro preso, o Brasil vai para frente,
O Brasil vai deixar de ter desvio de emenda, o Brasil vai ter uma saúde de qualidade, vai ter uma segurança que realmente funcione, vai parar de ter roubo, vai parar de ter furto, a Amazônia vai parar de ter queimada, vai parar de jorrar dinheiro da Lei Rouanet para artistas, que é o seu dinheiro sendo torrado para eles poderem fazer seus shows, os aposentados vão parar de ser roubados, os criminosos vão entregar as suas armas e, enfim, finalmente vamos ter um país digno. Porque, afinal de contas, como é pintado, ele é o culpado de tudo, né? De tudo mesmo. E sabe por que isso não vai acontecer? Óbvio, porque ele não é o culpado de tudo isso. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É impressionante que você não precisa gostar dele, você não precisa ter votado nele, mas perceber que há uma atividade incessante, 24/7, contra ele, é ignorar a realidade. Não existiu uma outra pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas principalmente pelo sistema judiciário, que virou um sistema político, para poder calar esse cara, censurar, para prender seus aliados, para poder fazer com que ele não esteja na corrida eleitoral. Ou vocês esqueceram que durante anos colocaram a culpa nele da morte da Marielle? Colocaram cartão de vacina, baleia, joias, tudo foi pro ralo. Então a prisão do Bolsonaro não é um ato jurídico, é um sintoma de um problema muito mais grave. Quando o Estado ele passa a operar por pretextos técnicos, você não está vendo justiça. Você está vendo a instalação progressiva de um regime de exceção, exatamente como é colocado nos manuais aí de tirania. É sempre assim, primeiro eles criam um inimigo a ser esmagado e depois eles moldam a lei para poder justificar esse esmagamento. A partir daí a população em geral, você, eu, todos nós, viramos refém de um sistema que usa a lei não com base em princípios, mas sim por conveniência. Então não se trata de defender o Bolsonaro apenas. Isso na verdade é a ingenuidade de um povo que só percebe o que está acontecendo quando a porta deles de fato é arrombada. Então o que está em jogo aqui não é um político. O que está em jogo é a fronteira entre a civilização e a tirania. E quando o Estado decide que pode tudo, até mesmo modificar a lei para poder perseguir seus desafetos políticos, você já está dentro da tirania, mas ainda não percebeu. E eu sei que o sentimento é de tristeza e revolta, mas eu preciso te lembrar do slogan do Bolsonaro durante muito tempo, que foi Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É Deus que vai fazer com que a gente não retroceda nem 1 milímetro e que a gente persista. Do fundo do meu coração, eu não vou desistir do nosso país. Eu peço também para que você faça o mesmo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa é certa. Se a gente está aqui nesse momento, é porque tem algo que só a gente precisa fazer. Que negam ao povo o direito de escolher livremente seus líderes e o direito de ver a verdade sem máscaras. Jogou limpo contra um sistema sujo. E isso pode ter gerado a revolta de muitos, inclusive dos nossos. Mas sabemos que não está nessa situação por culpa exclusiva sua, mas porque ousou enfrentar aqueles que vivem da mentira e da manipulação. É claro que cometeu erros, afinal é humano, mas seus defeitos jamais podem ser comparados com os crimes de seus adversários. Contra ele não há um que preste. Todos que o condenam são parte de um mesmo arranjo podre que teme um homem simples que ousou desafiar o sistema. E essa é a diferença de nós para eles. Nós concordamos em discordar, de apontar erros e falhas, não por um projeto de poder, mas por saber exatamente o que o senhor representa. Presidente, não acabou. Continuaremos lutando por um Brasil melhor. O senhor sempre demonstrou humildade e simplicidade, mesmo sendo chefe de Estado. Sempre foi aquele homem que comia pastel na feira, que fazia piadas fora do roteiro, que chorava e ria junto com o povo. Esse é o Bolsonaro que o sistema odeia. Um homem comum que ousou se tornar presidente e que nunca deixou de ser um de nós. Eu imagino a dor que sua família carrega agora, injustiçada junto com o senhor. Mas também sei que eles têm orgulho, assim como milhões de brasileiros, de tudo o que o senhor já fez e representou. E se por acaso o senhor tiver a oportunidade de ver esse vídeo, saiba, essas palavras não são apenas minhas. Eu apenas empresto a minha boca a milhões de brasileiros que ainda confiam no Senhor, que choram pela sua prisão, mas que não perdem a fé. Que Deus continue sustentando sua vida, assim como sustentou naquele 6 de setembro. A anistia virá para todos, e estamos lutando por isso. E se a injustiça se levantou contra o Senhor, é porque o Senhor ganhou o coração de quem realmente importa, o povo, com fé, indignação e esperança. Nicolas Ferreira. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos,
cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. E eu fiquei sabendo que eles queriam me conhecer. Eu fico me perguntando, meu Deus, quem sou eu? Para essas duas pessoas maravilhosas quererem me conhecer. Pois é, Brasil. Agora que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, o país entrou oficialmente numa nova fase. Segundo os críticos e analistas independentes, a sensação é de que Alexandre de Moraes e o governo Lula finalmente alcançaram um objetivo político que muitos apontavam no bastidores. Um gesto visto por parte da população como uma espécie de resposta ao passado, especialmente ao período em que Lula enfrentou sua própria prisão antes de retornar à presidência. Mas existe um ponto-chave nessa história. Durante meses, líderes da direita e até parlamentares como Nicolas Ferreira alertaram que, se Bolsonaro fosse preso, o Brasil iria parar. E é aqui que surge a pergunta inevitável: cadê o povo brasileiro? O Brasil parou? As estradas fecharam? Houve mobilização nacional? A verdade é que até agora não houve paralisação em massa. Não há estradas bloqueadas, rodovias tomadas, repartições paradas. O que isso significa? Comenta aqui embaixo. Você acha que o povo desistiu, foi silenciado ou apenas está esperando o próximo capítulo? Quero falar com o comandante do Exército, General Tomás Paiva. General, o senhor sabe que um oficial do Exército que o senhor comanda, o capitão Bolsonaro, está preso na Polícia Federal. O senhor sabe também que o Estatuto dos Militares, Lei 6.680, artigo 73, parágrafo único, letra C, determina que o militar só pode ser preso em unidade da força correspondente, ou seja, no caso concreto, dependência do Exército Brasileiro. Eu quero saber se o senhor fará alguma manifestação pública ou permanecerá no seu silêncio cúmplice com Alexandre de Moraes. O seu silêncio corresponderá a dizer que o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio podem ser mandados para uma prisão comum e também que o general Braga Neto pode ser retirado da unidade militar onde se encontra para uma prisão comum. Eu quero saber se o senhor vai fazer distinção entre um oficial general e um oficial intermediário, como é o capitão Bolsonaro. A população brasileira exige do senhor um posicionamento. E eu vou ficar aguardando. E vou lhe cobrar. Cada etapa foi vista por apoiadores como um avanço calculado que reduziu a reação popular, tornando cada novo passo mais previsível e menos explosivo. E o cenário fica ainda mais complexo quando comparamos com outros países da América Latina. Críticos lembram o caso de Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, situações onde líderes opositores alegaram sofrer perseguição política e onde tensões institucionais tomaram conta da vida pública. Não é coincidência que o Brasil hoje esteja sendo citado nessas comparações. Agora, a grande dúvida do momento é outra. Bolsonaro ficará preso quanto tempo? A decisão será revista? Ele sairá por causa da idade, da saúde, ou vão mantê-lo na prisão durante Natal ou Ano Novo, como muitos temem? Comenta aqui embaixo qual você acha que é o objetivo final dessa prisão. E tem mais um detalhe essencial: o Congresso e o Supremo entram em recesso em poucas semanas. Isso significa que decisões importantes podem demorar e deixar o país inteiro num suspense institucional até o ano que vem. Agora eu quero ouvir de você. Você está indignado com essa prisão? Acredita que isso fortalece ou enfraquece a democracia brasileira? Deixe sua opinião aqui nos comentários, ela é fundamental. E antes de terminar, um pedido: curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo em Brasília. Conta tudo junto.